Mulheres, é o seguinte, hoje eu vou falar um tema muito importante para vocês, então se preparem, é aquela aula que você tem que pegar caderno para anotar, e mais do que isso, uma aula que você tem que abrir seu coração, porque hoje eu trago verdades. Não é à toa que essa aula é a sexta, podia ser a primeira, mas ia chocar demais, sabe? E aí talvez, eu não sei quantas corajosas apareceriam na segunda aula. Então a gente foi fazendo ali, né, eu fui fazendo com vocês uma preparação, porque quem vai continuando aqui, gente, é sinal de resiliência, é sinal que tem uma força interna. Todo mundo tem uma força interna, só que tem umas que são mais preguiçosas, outras são mais corajosas, sabe? E aí a gente vai então fazendo uma seleção. E vocês que chegam aqui, aula 6, aula 7, as que vão para imersão, tudo isso vai mostrando não só uma força interna, mas uma coragem de ser feliz. Por quê? Quero hoje contar para vocês algo surpreendente. Nem todo mundo tem permissão para ser feliz. Nós vamos falar muito disso na imersão, que inclusive hoje quero falar para vocês como participar, tá? Porque é evento online, gratuito, vocês não me vêm encontrar desculpa, não, e depois vim pedir socorro, que eu vou falar. Como é que vocês me pedem socorro depois de eu ter feito tudo isso ao vivo, online? Quer dizer, pode fazer de qualquer lugar do mundo que entenda o português, né? E só precisa ter uma conexão com a internet, então não tem porquê de desculpa. Deixa eu contar pra vocês, ó, quem tá chegando aqui primeiro vai recebendo mais. E quem fica até o final também. Sim. O que acontece? Nem todo mundo tem permissão para ser feliz. Quando a gente vem de um sistema familiar onde muitas pessoas tiveram destinos trágicos, tomar a felicidade fica parecendo que a gente está sendo desleal. Sabe quando todo mundo na família presta concurso público, aí vem uma ovelha negra e vai ser empreendedora? Todo mundo na família fala assim, você é louca, você vai quebrar, como assim que você consegue viver sem a segurança de ter um cargo público? Como assim que você não vai ser servidor público? Que rebeldia é essa? Aí vão achar que você é rebelde, vão achar que você é louco. E ai de você, empreendedor, se você não tiver resultado. E empreendedor, nos primeiros anos, não tem resultado. Investe, tudo que entra na empresa, reinveste para a empresa crescer, né? E aí acontece um evento em família, vamos viajar para o resort XYZ. Aí o empreendedor fala, deu ruim, não temos esse dinheiro ainda, mas ele confia que ele vai vencer, que vai dar certo. O que acontece? A família viaja e ele se sente excluído. E ali, se ele não tiver uma força interna, se ele não tiver esses conhecimentos que vocês estão tendo agora, sabe o que esse empreendedor faz? Ele começa a sentir essa pressão. E nessa pressão, ele começa a ficar inseguro. Olha o tema da aula de hoje. Insegurança e ciúme. Não é só no relacionamento de casal. Por isso que eu comecei dando esse exemplo. Porque essa insegurança, ela reflete em várias áreas da nossa vida, não somente na relação de casal. Mas hoje eu vou focar em relação de casal, tá? É só para dar um exemplo, para ampliar com vocês, para vocês entenderem que muita gente recebe o convite para o aquecimento, para a imersão e não participa porque não tem permissão para ser feliz. Então tem que negar os convites, então recebe um convite online gratuito e arruma uma desculpa para não participar, para não se melhorar, para não evoluir, para não ajudar o marido a ser um homem mais forte, a restaurar a fidelidade, a lealdade dentro do casamento. Para quê? Para terminar num divórcio infeliz, porque internamente não tem permissão para ser feliz. Voltando ao caso do empreendedor, se ele não for muito forte, tiver os conhecimentos e entender que ele pode fazer um pouquinho diferente do que o sistema familiar dele, ele acaba sofrendo a pressão e ele abandona o sonho de empreender em um negócio muito próspero, que era só uma questão de investimento, de tempo de trabalho e paciência. Ele então começa a estudar para concurso público, né? E muitas vezes ele não passa também no concurso público porque é contra a alma dele. E aí ele boicota. Nossa, aí ele fica 10 anos estudando para concurso público, não passa, para poder olhar para a família e falar assim, gente, viu que eu tentei? Aí a família vai falar assim, não, é verdade, você pelo menos tentou. Agora sim você está livre para empreender.
Só que aí, a hora que ele vai empreender, já pegaram a ideia dele há muito tempo. Afinal de contas, ele pensou naquilo há 10 anos atrás. Agora o mercado já está saturado. Aí ele vai falir. Ou seja, ele cumpriu um destino que lá atrás escreveram para ele. O que era o destino? Qual que era a profecia que falaram para ele, né? Que rezaram para ele? Qual foi o destino que rezaram para ele? O destino de empreendedor é falir. E aí ele faz tudo de forma inconsciente e chega exatamente no ponto onde falaram para ele. Então a insegurança, muitas vezes ela vem por falta de conhecimento, porque se esse empreendedor, não no Insta, Marisa, manda um beijo pra mim, Neia Santos. Neia, um beijo. Ai, ai, ai. Voltamos ou não voltamos? Ai, Jesus, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Pelo amor de Deus, gente, fala comigo. Travou, mas voltou. A Pezibini perguntando se após a imersão tem um curso. Eu vou contar pra vocês então, ó. Seguinte, enquanto vai voltando aí, é porque esse horário tem muita live acontecendo, geralmente acontece isso. Quando acontecer, gente, espera que a gente volta. Se cair a live, a gente abre de novo, tá? Nosso compromisso aqui ele vai acontecer. Então, acontece o seguinte, deixa eu fazer uma pausa aqui. Já dei um exemplo sobre a não permissão para ser feliz. Então, abram os olhos de vocês. Se no sistema familiar de vocês muitas pessoas não foram felizes, corre o risco de você ou seu marido, se no sistema familiar dele muitas pessoas não foram felizes, corre o risco de vocês internamente não terem permissão para ser felizes. Aí tudo que chega para vocês de oportunidade para serem felizes, inconscientemente vocês deixam passar a oportunidade. Não façam isso. Pelo menos não agora que vocês estão aprendendo isso aqui comigo. Então, o que acontece? Aqui nós estamos fazendo um aquecimento. Hoje é a 6ª aula de 10 aulas consecutivas. Essa é a 6ª aula da primeira etapa. Então, imagina aí que tem uma construção, são 3 etapas, 2 delas gratuitas, 2 delas vocês vão poder usufruir. Por isso que eu deixo para falar disso com vocês mais à frente, porque eu quero que agora vocês foquem nesse conteúdo que é de altíssimo valor e que muita gente cobra caro para ensinar, quando ensina dessa forma, didática, uma forma que você consegue compreender, que você consegue colocar na prática. E aí, nós estamos então agora na 6ª aula do aquecimento, que é a etapa 1. Etapa 1, eu aqueço vocês com muito conhecimento, para vocês chegarem na imersão aquecidas. Tem mulher que vai chegar na imersão só, não pegou o aquecimento. Tudo bem, só que elas não têm a bagagem que vocês têm. E aí, depois na imersão, lá na imersão eu vou mostrar para vocês o método, o passo a passo, que alunas minhas estão implementando e fazendo o casamento dar certo. Hoje à tarde eu estive com uma aluna, por exemplo, só para vocês saberem, na verdade na hora de almoço, né? O Juliano cuidou aqui das crianças para eu poder entrevistar uma aluna da última turma. Mulher que entrou, a última turma foi quando? Antes da Eduarda nascer, abril, foi em março. Ela entrou em março no curso e ela já quis dar testemunho. E o testemunho dela é sobre restauração de casamento, apesar de uma traição, gente. E como ela disse, não foi traiçãozinha, não. Sueli, se você tiver aí, um beijo, foi uma delícia conversar com você. E a Sueli, ela vai dar uma... Março, né, Su? Oi, Su, tudo bom? Que conversa, que história de vida dessa mulher, gente. Hoje, conforme couber aqui na aula, eu vou trazer alguns exemplos dela, mas ela vai estar ao vivo. Ela vai estar ao vivo, ela vai contar a história dela para vocês ao vivo. Então, eu convido vocês a continuarem aqui comigo. Vamos para a imersão. E depois da imersão, quem quiser, gente, quem quiser, tem uma 3ª etapa, que é o curso. É onde você se torna minha aluna, onde eu me torno sua mentora. Porque aqui são 78 mil mulheres, né? É muito difícil de eu ser mentora aqui no ao vivo. Eu sou psicóloga, então eu sou regida por um código de ética, então tem muito exercício que promove a cura interna e que infelizmente eu não posso compartilhar
ao vivo por uma questão de ética. Se eu fizer isso, né, acabou, eu coloco um fim na minha carreira e eu não tô afim de fazer isso. Então, por isso que existe sim, tá? Pra Pi, que perguntou, esqueci o nome, quem perguntou aí se depois da imersão tem o curso. Então, eu vou falar sobre o curso lá pra frente, tá bom? Vai acompanhando, quem tiver interesse, continua aqui, porque agora é hora de falar do aquecimento e semana que vem da imersão. Então, como é que participa da imersão? Para participar da imersão, que é 100% online, 100% gratuito, você tem que se inscrever. De preferência, se inscreve e vai para o grupo do WhatsApp, porque lá é um grupo onde só a gente manda mensagem, não é grupo aberto. Somente nós, eu e minha equipe, comunicamos com vocês que estão no grupo do WhatsApp. Porque lá você tem a comodidade de receber os links das aulas, tá? Porque são aulas gravadas, é lindo, maravilhoso. Vai ter um grupo no Facebook só para quem participa da imersão. E como é que você participa da imersão Salve o Seu Casamento? Que é um mergulho muito profundo e é onde eu mostro o método que eu uso com as minhas alunas. Então é a grande chance de você entender como é que essas mulheres fazem esse passo a passo. E depois, se você quiser contar, né, com a minha mentoria e ser minha aluna, você avança para a terceira etapa. Se não, você participou da imersão e já vai conhecer o método, tá? Para ir para a imersão, você precisa se inscrever e o link está na bio aqui do Instagram, tá? A bio é aquela entrada, aquele perfil de entrada, beleza? Você vai lá, clica, coloca seus dados com muita atenção, cuidado, não faz a coisa correndo. Coloca seu e-mail certinho, coloca seu telefone certinho, leia as instruções. Vocês estão tão aplicadas vindo para as aulas, então na hora de se inscrever, façam com carinho, para você garantir que você vai estar comigo nessa segunda etapa, que é a imersão Salve o Seu Casamento, tá? Inclusive muitas alunas que já são alunas oficiais, né? São já minhas mentorandas, participam tanto do aquecimento quanto da imersão. Tamanho, valor do que é compartilhado, tanto aqui, quanto na panelinha, quanto na imersão, tá bom? Então, se você quer fazer esse mergulho e tem exercícios práticos dentro da imersão, é lindo, maravilhoso, sou suspeito para falar, eu só digo para vocês, participem e chamem mais mulheres. E se inscrevam no link na bio. Terminada a live, você vai lá e se inscreve, tá bom? E amanhã, ao longo do dia, eu vou fazer alguns stories com arrasta aqui, você arrasta a tela e você também consegue se inscrever. Beleza, agora vamos lá. Olha as alunas da turma 8. Gente, turma 8, vocês vão ver o depoimento da Sueli, colega de vocês. Ela me contou que colocou no Facebook uma foto do antes e do depois, que é uma tarefa do curso, né? Tira uma foto agora que você começou o curso, agora, do jeito que você tiver. E quando concluir o curso, tem a tarefa de tirar a foto de novo. Ela me contou hoje que colocou, né, a foto dela, que é surpreendente. Ela falou, é notória a diferença. Por quê? Porque a gente promove, quando a gente se ilumina, a gente fica mais linda, gente. E eu mando fazer essa tarefa com as minhas alunas, porque eu quero que elas tenham a prova material do quanto elas estão fazendo bem para elas, quando elas se iluminam, quando elas trabalham a favor dos seus casamentos e fazem as suas curas também. Olha quanta mulher da turma 8. Prazer ter vocês aqui e todas as outras turmas, tá? Bora lá. Seguinte, vamos falar de insegurança e ciúme. Vou começar falando dessa erva daninha chamada ciúme, gente. Pelo amor de Deus, que coisa mais triste. Que coisa mais ruim de carregar no coração, que é o tal do ciúme. Então vamos lá, vou tirar aqui os comentários um pouquinho, para vocês e eu também focarmos totalmente no conteúdo da aula, tá? O que acontece? É importante falar com vocês que existe um ciúme que é consciente. É aquele ciúme que você fala assim, aliás, colocam muito na sua cabeça, né? Ah, eu tenho ciúme, que é o ciúme que demonstra que eu tenho amor, que demonstra que eu me importo com o outro. É aquele ciúme que você sabe que tem. Você sabe que tem, você controla, você admite. O problema é que existe um ciúme que é no nível inconsciente. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso. Porque esse outro aí é historinha pra boi dormir. Ah, eu tenho ciúme porque
é o ciúme que demonstra meu amor. Mentira, gente. O que demonstra amor é a paciência que você tem com seu marido. É você fazer as coisas dentro de casa com amor. É você ajudá-lo a ser um homem melhor. É você rezar, orar, fazer novena por ele. É isso que demonstra amor. É isso que demonstra que você se importa com ele. Não é ciúme. Então, para com essa bobagem de querer que seu homem tenha ciúme de você. Aliás, a partir de hoje, vocês vão querer que, por Deus, nunca o seu marido tenha ciúme de você. E você vai querer que, por Deus, você nunca mais sinta ciúme do seu marido. Que vocês vão entender o que é ciúme. Aí vocês vão entender que esses posts que vocês ficam vendo aí aleatórios, que não é feito por quem entende de ciência, de comportamento humano, não passa de conversa ao vento. Vocês vão ver o tanto que as pessoas são levianas e ficam falando coisas que não sabem. Hoje eu vou ensinar pra vocês o que é ciúme. Vocês vão falar assim, Jesus do céu, onde é que estavam esses ensinamentos que não compartilharam com a gente quando a gente tinha 15 anos de idade? Então parou. A partir de hoje, entenda. Quer demonstrar seu amor pelo seu marido? Demonstre de outra forma que não com ciúme. Quer sentir-se amada e importante pro seu marido? Não fica querendo que ele seja inseguro e te perder. Que ele, não fica provocando isso. Comece a perceber amor do seu marido nos pequenos gestos. E se esse amor não está sendo demonstrado, como eu venho trabalhando com vocês, procure saber por que ele tem dificuldade em demonstrar amor. Porque homem é prático. 99% dos homens que não querem mais um casamento, pega a malinha e vai embora. Não é à toa que você fica confusa. Marisa, por que ele fala que não me ama e não vai embora? Procure entender por que ele está falando isso. Será que ele está querendo te convencer que ele não vale a pena? Que é a maioria das vezes, viu? Maioria das vezes. Ele quer te convencer que ele não vale a pena. Porque ele não está bem com ele mesmo. E aí você entra na onda dele e manda ele embora. Antes disso, o que eu sugiro? Mergulha profundo na alma desse homem. Procura saber por que ele quer te convencer que ele não vale a pena. Por que ele faz um jogo psicológico chamado chute-me? Que ele cola uma placa no traseiro dele e fica querendo que você chuta ele para fora. Será que ele não se acha merecedor? Olha a insegurança. Vocês acham que só mulher tem insegurança? Homem tem insegurança a esse nível. Chega ao ponto de fazer esse jogo psicológico chamado chute-me, descoberto por estudiosos. Isso aí não sou eu que estou descobrindo, não. Isso aí já existe. E aí no jogo do chute-me é como se a pessoa colasse uma placa na bunda, assim, sabe? E pedisse para ser chutada. E aí o que ela faz? Ela começa a te provocar. Aí você não cai no jogo, ela piora. Ela fala assim, então tá, então agora eu vou ser agressivo dentro de casa. Vou falar o que eu penso, vou ser grosseiro. Aí mesmo assim você não manda ele embora. Aí ele trai. E você não manda ele embora. Aí se você não descobre que ele faz esse jogo, ele vai trair de novo, ele vai trair de novo, ele vai trair de novo. Aí quando você descobre que ele faz esse jogo, você fala assim, pronto, agora a coisa vai mudar, porque eu não vou cair mais nesse jogo. Ele tá querendo que eu mande ele embora, e agora eu vou lidar cara a cara com isso que tá acontecendo. Eu tenho um marido que tá fazendo por onde eu mandar ele embora. Então vamos lá. Antes de eu mandar ele embora, porque aí no fim das contas você cansa e manda embora mesmo. Antes disso, eu vou procurar saber por que ele faz esse jogo. Aí são essas respostas, gente, que depende de estudo, que depende de conhecimento. Por isso que restaurar casamento é possível, mas não é mágica. Por quê? Porque depois que você descobre que ele faz o jogo, você tem que investir em conhecimento. Você tem que conhecer essas coisas que eu estou ensinando desde a aula 1, que tem gente que chegou aqui na aula 3, na 4 e ainda não assistiu. Tá esperando a tia Marisa tirar do ar. Porque é lá na aula 1 que eu comecei a falar dessas coisas. Enfim. Então, o que acontece? Tem esse ciúme aí. Ah, eu quero que ele tenha ciúme de mim, porque é o que demonstra amor. Eu vejo o meu cunhado todo ciumento com a minha irmã e eu acho tão bonitinho. Para. Isso não é nada saudável. Tem várias outras formas de mostrar que a pessoa é importante. Só que o perigo é um movimento de ciúme que está lá no inconsciente, que é uma parte da nossa mente que a gente não domina, que a gente não sabe o que tem lá.
E esse ciúme inconsciente, ele tem dois caminhos. Um deles é um ciúme que vem pra gente empurrar o outro pra fora do relacionamento. Por quê? Porque só quem convive com um ciumento compulsivo, um ciumento muito patológico, é que sabe o tanto que é insuportável. Então os estudiosos descobriram que no fundo desse comportamento do ciumento compulsivo, ele tem uma tendência de expulsar o outro do relacionamento e ficar com a consciência leve. Presta atenção. Ciúme é um movimento paradoxal, porque ao mesmo tempo que a pessoa quer muito segurar o parceiro, o que ele acaba fazendo é, com o seu excesso de ciúme, ele cansa o outro. Ele faz o outro, ele convence o outro que o outro é indigno. Por quê? Porque o ciumento, ele vai falar pro outro, ele vai acusar. Ele acusa tanto o outro que o outro não suporta. Aí o outro vai embora. Então o ciúme, presta atenção se a partir de hoje você vai querer ser ciumenta ou querer que o seu marido seja ciumento. Ciúme é um movimento paradoxal. Por que paradoxal? Porque tem um lado de é ciumento aquele que queria segurar o parceiro, mas é paradoxal porque nessa vontade de segurar o parceiro, começa a acusar tanto esse outro de que o outro não é leal, de que o outro não é confiável, de que o outro não isso, não aquilo, que aí acaba mesmo expulsando o outro do relacionamento e ficando com a consciência leve. Por que com a consciência leve? Porque o outro acaba indo embora. Então o outro vai embora e eu falo assim, viu? Eu falei que ele não era digno de confiança. Eu sabia, eu estava certa em falar que esse homem não era digno de confiança. Tá vendo que eu tinha ciúme dele, não era à toa? Foi só eu dar uma apertadinha nele que ele, foi embora. Mas não é. É porque conviver com um ciumento compulsivo é tão cansativo, é tão desgastante que o outro realmente vai embora. Ciúme pode ser um movimento paradoxal de querer prender o outro, ama tanto, quer tanto fazer dar certo, quer tanto ficar junto, mas mete os pés pelas mãos e acaba expulsando o outro do relacionamento. Então, os estudiosos comprovaram o seguinte, aquele que tem ciúme, em geral, ele está fazendo um movimento para expulsar o outro do relacionamento. Porque quem convive com o ciumento geralmente vai embora. Então, mulher, cuidado com o ciúme. Ah, Marisa, mas ele provocou. Eu sou ciúme, eu não era, presta atenção, eu sei. Eu estudo e cuido de casais há 12 anos, então eu sei muito bem as várias janelinhas que vão se abrindo. Ah, mas no meu caso é isso. Ah, mas... Calma, eu sei. Ele traiu, não traiu? Traiu. Você não era insegura, não tinha ciúme até trair. Pois é. Aí ele traiu, você perdoa. Nós vamos ter aula sobre traição amanhã. Traiu, você perdoa. E aí você fica ciumenta. Sabe por que você fica ciumenta? Porque você quer expulsá-lo. Só que você não quer ficar com a responsabilidade de ter mandado ele embora. Então, inconscientemente, você vai atazanando tanto ele e sofrendo tanto, e ele vai vendo tanto aquele sofrimento em você, e ele também vai sofrendo tanto com tudo aquilo, que ele acaba indo embora. Ou seja, na verdade, você não perdoou. E amanhã nós vamos falar sobre perdão. Amanhã eu vou falar pra vocês por que perdoar logo de cara uma traição não funciona. Não funciona. Zero de chance de dar certo. Zero. E por isso que não deu certo aqui. Amanhã você vai entender. Não dá certo mesmo. Não tem como dar certo, tá? Por quê? Porque existe um passo a passo para restaurar casamentos onde houve traição ou qualquer outro erro grave, tá? A aula de amanhã, fundamental para vocês participarem. Então, o que acontece? O ciúme, agora vocês já sabem. Geralmente tem ciúme quem não quer realmente que o outro vá embora, só que mete os pés pelas mãos e acaba afastando o outro.
Então, quem tem ciúme patológico, ou é porque passou por um episódio como uma traição e desenvolveu essa insegurança, e essa insegurança virou esse ciúme, e agora tá querendo expulsar o outro da relação, ou seja, eu perdoei a traição, mas na verdade não perdoei, não tô suportando, tenho que mandar embora. Não quero mandar embora para não ficar com a culpa. Como é que eu vou mandar embora sem ficar com a culpa? Ué, tem um jeito legal. Eu posso expulsar o outro, eu posso convencer o outro, cansar o outro e ele ir embora por vontade própria. O que acontece? É o que acontece. Com o seu excesso de ciúme, o outro cansa, o outro vê o sofrimento que você tá, ele se convence que o melhor é ele ir embora. Aí quando ele vai embora, você sente um alívio estranho. Você fala assim, engraçado, eu tô sofrendo com a falta. Mas sabe que tem um alívio aqui? E aí eu te pergunto, se você queria esse homem, por que é que você boicotou a relação? Por que você não fez como a Sueli, por exemplo, que passou por um episódio de traição, a aluna que deu testemunho hoje, e tantas outras alunas dentro do Casamento 5D, que passaram por uma traição e que estão conseguindo restaurar seus casamentos, por quê? Porque aprende o que é a tal do se posicionar. O que é o tal do se posicionar? É sobre posicionamento, é o que vai salvar os casamentos em crise, é saber se posicionar. Que não é virar um cão de guarda na porta da casa, mandando e desmandando, não é. Posicionamento não é isso. Envolve doçura, envolve sabedoria, envolve paciência, envolve postura, envolve seriedade, envolve tom de voz, envolve olhar para si, envolve olhar para o outro, envolve olhar para o seu sistema familiar e envolve olhar para o sistema familiar do outro. Então, o que acontece? Nessa hora, você sente uma sensação estranha, porque você sente ao mesmo tempo um alívio pelo outro ter ido embora, mas ao mesmo tempo uma dor porque você não queria que ele fosse embora. Então, se você não queria que ele fosse embora, por que você boicotou? Por que você entregou ele pro mundo? Sendo que no fundo você queria ter lutado. Você chegou a perdoar, então significava que você queria esse homem apesar do erro que ele cometeu. Então por que você botou ele para fora? Talvez porque no seu sistema familiar as mulheres façam isso. Talvez porque no seu sistema familiar as mulheres lá do passado, né, bem lá do passado, pensa aí lá na sua tataravó. Talvez na época dela os homens morriam na guerra. Então todas as mulheres ficavam abandonadas, porque seus maridos morriam na guerra. E aí dentro da sua família, inconscientemente, foi se repetindo esse padrão de mulheres que sempre ficam abandonadas, de mulheres que sempre ficam sozinhas. Só que lá atrás é porque os maridos morriam na guerra. E agora é porque as mulheres estão mandando embora. Por quê, gente? Porque eu já falei com vocês, existe um movimento inconsciente chamado lealdade parental, que é a tendência em repetir o que nossos antepassados fizeram. E se a gente fizer diferente, por isso que eu abri a aula dando o exemplo do empreendedor, que nasce numa família de concurseiros, né? O tanto que é pesado para ele fazer diferente. Só que a gente tem que fazer diferente, o mundo precisa que a gente faça diferente. Imagina se todo filho for a cópia fiel do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó. O mundo não evolui. Os filhos têm que fazer um pouco diferente dos pais. Só que vocês precisam entender que isso gera culpa. Então, se você é uma mulher que veio de um sistema familiar, onde lá para trás muitas mulheres ficaram abandonadas, seja porque os maridos morriam na guerra, seja porque os maridos eram agressivos e entravam em briga, disputa por terra, e matava um tanto de gente lá por causa de terra e acabava assassinado, e a mulher acabava, né, sua avó, sua tataravó, acabava sempre sozinha, seja porque elas não foram felizes, ficavam casadas anos e anos, mas infelizes. Aí de repente você tem a oportunidade de restaurar seu casamento e ser feliz, mas você boicota, porque o que está programado para você é assim, ó, mulher dentro do casamento tem que sofrer, mulher tem que ser abandonada, homem não presta, homem vai embora, homem isso, mulher aquilo. E aí se você não aprende como mudar essas crenças, não vai adiantar mudar de parceiro. Essas crenças vão continuar sendo o seu motor.
Você quer ir para esse lado, o motor te leva para esse. Por isso, mulher, que a cura a construção de um casamento feliz passa pela sua cura. Você também tem que se curar dessas crenças. Você também tem que se livrar dessas maldições transgeracionais. E não é só sobre você. Se você se cura, todas as mulheres lá para trás que não puderam ter a chance de se curar vão se alegrar. Elas vão falar, ai, gente, graças a Deus a Marisa tá fazendo diferente. Se no nosso sistema familiar toda mulher teve que trabalhar muito, as mulheres do meu sistema familiar trabalham em trabalhos árduos. Olha o meu, gente. Eu trabalho arrumada, eu trabalho dentro da minha casa. Olha, as mulheres do meu sistema familiar, só para fazer um adendo, a minha mãe, por exemplo, novinha, mocinha, morava na casa dos outros para trabalhar. Sabe o que ganhava de salário? O quartinho para dormir. À noite, você acha que saía para namorar? Saía não, virava babá dos filhos, dos patrões. Sabe o que eu fui nessa vida? Aí você vai entender. Meus primeiros empregos, eu fui babá, eu fui doméstica, trabalhei na casa da minha professora de matemática, terminava a aula de manhã, eu já entrava no carro com ela e ia para casa dela, arrumar a casa dela. Trabalhei lá muitos anos não, mas 1 ano e meio mais ou menos. Antes disso fui babá. Quer dizer, eu vim repetindo a história da minha mãe. Até que um dia eu entendi que não precisava ser assim. Foi intuitivo, eu não conhecia nada disso. E um dia eu falei, poxa, agora chegou a hora de eu fazer um pouco diferente. Quero mudar para uma cidade maior, onde eu possa fazer uma universidade federal, porque a gente não tinha dinheiro para pagar particular. Então tinha que estudar, tinha que ser estudiosa para passar numa federal. E foi o que aconteceu, né? E hoje de manhã contei um pouco dessa minha história. Quem quiser acompanhar e ver como é que a gente vai quebrando os padrões, eu dei até um exercício prático na aula da panelinha hoje, tá? Sobre como quebrar um pouco esses padrões. Assistam lá que vale muito a pena. E graças a isso, hoje eu tenho um trabalho onde é muito mais leve, não que seja leve, mas é muito mais leve do que os trabalhos que as minha avó, por exemplo, mãe, está presente aí na live, depois me conta até que idade a vovó passou roupa para os outros, porque eu tenho lembrança dela velhinha, de cabelinho branquinho, perninha fraca, e ela passando roupa para as pessoas. Quer dizer, o meu sistema familiar tinha isso para apresentar. Só que a partir do momento que eu faço um pouco diferente, então na minha família tem pouquíssimo primo com curso superior. Pouquíssimos mesmo. Tipo assim, eu me lembro de nenhum. Se eu estiver equivocada, me relembre aí, mãe. Não lembro de nenhum. Curso técnico tem. Faculdade, eu não me lembro de nenhum primo meu que tenha faculdade. Estou tentando lembrar para não ser injusta. Primo de 1º grau, não me lembro. Quer dizer, esse é um movimento do meu sistema familiar. Então, quando eu faço faculdade, quando as minhas irmãs fazem faculdade, meus irmãos não fizeram. Mas quando nós começamos a fazer esse movimento, a gente está dando agora para os nossos filhos, para essa nova geração, um novo caminho. Olha, vocês podem imitar a vovó, a bisa, e ralar e trabalhar muito para ganhar pouco dinheiro, porque infelizmente são profissões que não são valorizadas, né? Uma passadeira fica de pé o dia inteiro para ganhar o quê, gente? Né? E aí a gente tem agora a gente está apresentando para os nossos filhos outro caminho. E quando eu falo para vocês sobre seguirem esses conteúdos, aprenderem, se curarem, para vocês serem luz dentro do casamento de vocês, é porque você e seu marido, mulher, estão sofrendo essas mesmas influências que eu sofro, que eu sofri. E que um dia, graças a esse conhecimento, eu entendi que tinha um caminho diferente para me libertar e poder então fazer aquilo que o meu coração pedia, que era ensinar. O meu dom é ensinar. Se vocês me derem chance de ensinar, vocês vão me ver feliz, porque é o meu dom. Sei lavar, sei passar, sei olhar criança, sei fazer tudo isso, e um dia precisar, faço com amor. Mas se falar assim, o que seu coração se alegra? Me dê a oportunidade de ensinar. Especificamente ensinar sobre relacionamento de casal. Aí vocês vão me ver realmente feliz, trabalhando, mas feliz.
E eu quero isso para você, porque isso é possível para todo ser humano. A ciência está aqui para te dar a oportunidade de você se curar e você fazer aquilo que você sonha fazer. Você quer ser feliz no seu casamento? Você quer ser casada? Mesmo que sua mãe tenha se divorciado? Ou você quer ser casada e feliz, mesmo que sua mãe tenha sido infeliz? É a história de vida da Sueli, que ela se emocionou muito. Ela falou: Marisa, curioso que eu falo com você sobre a traição e eu não choro, porque tá muito superado. Tá muito superado. Mas eu falo da minha infância, me emociona. Ela falou isso hoje, foi realmente, quando ela falou da infância dela, ela se emocionou. Por quê? Porque ela percebeu o fato de a mamãe não ter sido feliz no casamento, o risco que ela corria de ser infeliz, se ela não descobrisse tudo isso e começasse a mudar. E se dar a chance de ser feliz, mesmo que a mamãe não tivesse se dado e tido a oportunidade de ser feliz no casamento, né? Então, gente, é sobre isso, é sobre você se curar. E sobre, ao mesmo tempo em que você se cura, rapidamente você vai fazendo um movimento de ajudar o seu marido a se curar. Porque esse homem escolheu você em meio a tantas, porque talvez lá no íntimo dele e de forma inconsciente ele sabia que um dia você podia ser para ele essa estrada, esse caminho. A Sueli vai contar como ela está sendo isso na vida do marido dela. Coisa mais linda do mundo que ela está sendo na vida do marido dela. Um marido que errou feio com ela. Só que ela aprendeu que era possível sim olhar diferente para esse homem. E ela fala com uma voz, uma doçura. Ela fala: hoje eu vejo o homem bom que o meu marido é. Eu vejo o marido bom que ele é. E esse erro não define o meu marido. Ele errou? Errou. Foi feio? Foi feio. Ela conta o tanto que ela ficou mal, a ponto de fazer a mala, sair de casa. Ela saiu. Tamanha dor que ela sentiu. E ela conta que ter olhado diferente para o marido, com tudo isso que eu estou ensinando para vocês, é possível. A gente vê no homem, e não pensa que ela aliviou, não. Ela vai contar para vocês. Vou deixar ela contar no ao vivo. Então vocês continuem acompanhando. Terceira semana agora. Depois da semana da imersão, na outra semana, ela e outras alunas vêm dar testemunhos para vocês verem que é possível sim restaurar casamentos, apesar de muitas coisas que acontecem e que a maioria das pessoas aí fora vão falar que não é possível. Tá bom, deixa elas acharem que não é possível. Enquanto a gente tiver resultado aqui para dizer que sim é possível, a gente vai mostrar, porque eu quero que vocês vejam que sim é possível. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível? É possível. E é o conhecimento. É isso que vocês estão fazendo agora. Então, o ciúme, muitas vezes, ele é para expulsar o outro, justamente para terminar mal. Ou então para trazer para a relação aquele clima horrível. Por quê? Porque quando se tem ciúme dentro de casa, é uma erva daninha, não se tem paz. Então, ciúme também é um jeito de repetir histórias do seu sistema familiar. Se ele é o ciumento, às vezes ele está repetindo histórias do sistema familiar dele, onde os casamentos sempre eram conturbados, onde as relações eram sempre pautadas, né, por falta de paz, por falta de harmonia, e para sempre terminarem mal. Quantos crimes passionais, né? Quantos crimes passionais acontecem em função dessa erva daninha chamada ciúme. Marisa, mas tem o ciúme que vem pela traição, né? Eu não era ciumenta, aí aconteceu a traição. Ou eu tô ciumenta porque eu tô sentindo que ele tá realmente escapando por entre meus dedos. Eu sinto. Então, gente, isso aí é um sinalizador de que você precisa intervir. O problema é que a mulher não cuida dos sinais e vai deixando esse ciúme virar patológico, até chegar ao ponto de expulsar o marido da relação, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Que a base do ciúme é a insegurança. Então, nós vamos entrar no outro tópico da aula de hoje. Falei que ciúme e insegurança podem impedir de restaurar o casamento, né? O ciúme vocês já entenderam. E o casamento... e o segundo ponto do ciúme que eu queria falar com vocês, agora que eu vi aqui. Existem umas dinâmicas muito curiosas. E dentro do ciúme tem uma dinâmica curiosa. Alguns casos de ciúme, fui buscar para vocês nota de rodapé de livro.
Sabe aquela informação assim, ó, que quase passa desapercebido. Tem alguns casos onde o ciúme, ele é pra empurrar o outro pra fora, mas é de uma outra forma. A pessoa, ela cria um outro parceiro, então ela inventa. Porque tem, gente, ciúme inventado. É um ciúme, pro ciumento parece que é real, parece que existe mesmo um outro parceiro. E aí essa pessoa inventa, ela cria e ela acredita tanto que existe esse outro parceiro, e ela, nesse ciúme, é como se ela dissesse assim, ó, vocês dois estão me excluindo da relação, vocês dois estão se relacionando, eu tô excluída, eu sou inferior em relação a vocês dois, então eu vou sair da relação. Olha, vocês vão falar, não, Marisa, mas que nível é esse? Gente, mente humana, ser humano, quando não tá saudável, vai por esses caminhos. E o que a gente faz com uma pessoa dessa? A gente cuida, a gente mostra pra ela que, olha, de duas uma, gente, ou existe um parceiro, um terceiro fazendo um triângulo amoroso, ou não tem. Mas tem gente que cria pra justificar a saída da relação. Então tomem cuidado, eu tô ajudando vocês a olharem para a história de vocês, a reconstruírem. E se lá para trás muitas mulheres não puderam ser felizes, vocês vão ter que trabalhar essa questão de se darem a permissão para a felicidade. E se o marido de vocês não tem a permissão para a felicidade, não sorri, não se diverte, não brinca com a vida, não aproveita a jornada, né? Tá sempre tenso, sempre preocupado, vocês vão poder influenciar esses maridos. E tem que ser sutil. Esse processo tem que ser sutil. Se você for de uma vez, eles assustam e eles não recebem, eles não se dão permissão para receber a felicidade. Mas sutilmente você pode ir levando isso para dentro da sua casa. Olha que lindo. Aí lá no final, a hora que você perceber que esse homem se curou dessa não permissão para felicidade, aí vocês fazem o que eu sempre ensino para as minhas alunas. Aí vocês vão pedir uma recompensa. Já que você está vendo que o marido está se abrindo um pouquinho mais para a felicidade, então ele tem vontade de conhecer o quê? Ah, ele tem vontade de fazer uma pescaria lá no Pantanal. Ah, não, ele tem vontade de conhecer Portugal, porque ele tem, né, descendência portuguesa. Não, é coisa pequena. Ele tem vontade de fazer uma festa de família, reunir todas as gerações que estão vivas. Enfim, seja lá o que for, né? Aí você promove isso junto com ele e desfruta junto e pede uma recompensa lá na frente. Então a gente planta e depois colhe. A base para o ciúme é a insegurança. E essa outra erva daninha é muito importante que eu fale com vocês, e eu trouxe aqui 3 tópicos muito importantes. Antes eu preciso te dizer, é natural que a gente queira segurança, é natural, tá? Então, quando o seu marido não está conseguindo te deixar segura na relação, no sentido de não ser um homem que está agindo como homem adulto, isso realmente gera uma insegurança. Por quê? Porque é natural, ó, quem já participou das aulas anteriores agora já sabe de cor. É natural que uma mulher queira um homem forte e que esse homem queira assumir responsabilidades. Ponto, fechou. Então, quando ele não está forte ou quando ele não está conseguindo assumir responsabilidades, significa então que esse homem, ele gera uma insegurança na mulher. Só que, mulheres, nós não podemos ficar nesse discurso de ele me deixa insegura. Não, peraí. Ele faz algo dentro da relação que vai contra o que uma mulher busca, ponto. Isso te deixou insegura, ponto. Vamos sair dessa insegurança, ou seja, vamos resolver isso. Só que tem uma insegurança que não vem do movimento do marido. Então, nesse caso, nós já trabalhamos. Quando é o marido que está sem força, nós já fizemos aula sobre isso, precisam assistir. Tem aula na panelinha também que complementa esse assunto. Agora, existe uma outra insegurança que não é essa que vem do movimento do marido. É uma insegurança que vem da mulher, do próprio ser humano, ou do homem também pode ser. Vou falar aqui da sua insegurança. Então, tem uma insegurança que vem, e aí eu trouxe 3 fatores. Primeiro, uma insegurança que vem da sua infância. Então, uma relação com seus pais. Eu acho que o Theo quis entrar na aula.
Oi, filho. A mamãe tá dando aulinha, tá? Então, uma insegurança que vem da infância. Então, por exemplo, você não recebeu dos seus pais a atenção que você gostaria. Ontem, eu conversando com uma pessoa, a pessoa me disse que a sogra, ou seja, a mãe da esposa, teve 16 filhos. 16. E 2 bebezinhos que não... Então, são 18, né? 16 vivos e 2 que não nasceram. Então, pensa bem, uma família com 18 crianças. Vamos colocar 16 crianças vivas. Vocês conseguem imaginar o que é pro terceiro bebezinho, terceiro filho, ter 2 irmãozinhos antes e mais 16 menos, mais 13 pra frente. Não, 13 não, 11, né? 11, 12, 13, sei lá, gente, agora eu me perdi. 16, não, mas peraí, eu dou conta. 16 menos 1, 15, menos 2, 13, 13 pra frente. Então tem 2 antes dela, tem ela e tem mais 13 pra frente. Vocês têm noção que é uma criança dividir a sua mamãe com mais 13 irmãozinhos menores? Vocês acham que essa criança, a terceira dos 16, vocês acham que realmente essa criança teve toda a atenção do mundo? Que um filho único, um casalzinho de filhos teve? Então, gente, às vezes sua mãe não teve 16 filhos. Às vezes você é até filho único. Só que é filho único de um pai e de uma mãe que não conseguiram, por alguma razão, te dar tudo o que você precisava enquanto criança. Às vezes os pais pensam que estão fazendo o melhor pelos seus filhos, quando na verdade não estão fazendo o melhor pelos seus filhos. Então, o que acontece? Nós precisamos muito olhar para a nossa infância e perceber os buracos que ficaram no nosso coração. Lá de pequenininhos, falei inclusive com vocês em uma das aulas sobre bebês que vão para a incubadora. Muitos desses bebês entendem que a falta do colinho da mamãe logo que nasceram, entendem aquilo como uma falta, como algo que ficou realmente faltando. E não tem o que se fazer, porque bebê que precisa ir para a incubadora precisa e ponto final. Mas aquilo fica registrado na criança. E muitas vezes essa insegurança que veio lá da nossa infância, a gente vai querer que o marido nos supra, que o marido venha e cubra aquele buraco. Mas naquele buraco está escrito assim, ó, papai, porque o papai foi embora. Ou então mamãe, porque a mamãe morreu no parto. Ou então papai e mamãe, porque os dois tiveram muitos filhos e não conseguiram me dar. Não está escrito marido. Mas o marido chega na vida da mulher e a mulher quer que ele preencha aqueles buracos. Só que aqueles buracos não têm a ver com o marido. E aí, gente, é onde muitas vezes a mulher fica enciumada, querendo a atenção do marido, e o marido dá atenção para os filhos, ela fica enciumada. O marido dá atenção para o trabalho, ela fica enciumada. Porque, na verdade, ela queria toda a atenção do marido, porque ela tem realmente buracos. Só que esses buracos, mulher, você tem que fazer isso aqui, ó. Arregaça as mangas e trabalha. Você descobre esses buracos, você descobre formas, e é tudo que eu gosto de trabalhar com vocês aqui, que vocês vão descobrindo as formas de se saciarem, para vocês poderem chegar para o marido de vocês num nível tão saudável que vocês consigam exigir deles, cobrar deles o que realmente uma mulher cobra de um homem. E se for o contrário? Às vezes você tem um marido que é inseguro a esse ponto, de ficar dependendo de você toda hora, você tem que qualificar, toda hora você tem que demonstrar que ama, que ele é maravilhoso, que ele é gostoso, que ele é não sei o quê. Cansaço que te dá. E lá no fundo você sabe que parece que essa insegurança dele não é insegurança na relação homem-mulher, é um negócio muito maior. Tem que aprender também a levar esse homem para o movimento de cura, para que fique mais leve para você e que ele cobre de você somente o que um homem cobra de uma esposa e não o que um filho cobra de uma mãe. Na verdade, vocês aprendem aqui comigo que a gente não cobra nada de pai e mãe, porque eles deram o que eles puderam.
E quando a gente entende isso, a gente ganha o mundo. Porque a gente para de ficar olhando para trás, no sentido de ficar reivindicando. E a gente faz uma reverência aos pais. E a gente curva a nossa coluna. E a gente faz nada mais, nada menos do que já foi ensinado há mais de 2000 anos, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E a gente então consegue fazer essa honra aos nossos pais e algo explode para nós de felicidade, de completude, porque esses buracos simplesmente se preenchem quando a gente faz uma reverência aos nossos pais. As dores de coluna somem quando a gente consegue se curvar diante dos nossos pais. Ah, mas a minha mãe é doente. Ah, mas a minha mãe é narcisista. Mas é a sua mãe. E se você olhar, sua mãe fez pelo menos uma única coisa muito boa para você. Ela teve paciência de te gerar. Porque se ela quisesse, ela teria interrompido a sua vida. E toda mãe tem o poder de interromper a vida de um filho. E algumas, infelizmente, por algumas razões, e não vamos julgar, porque só elas sabem a dor que carregam, algumas chegam a fazer isso. Nossa mãe não fez, por isso que a gente está aqui. Ah, minha mãe fez, mas eu consegui sobreviver. Eu já lidei com uma aluna que a mãe tentou o aborto, mas não conseguiu. Eu falei, se ela quisesse mesmo, ela teria conseguido. Não foi você que vingou, não. Foi ela que não quis continuar. Alguma coisa tocou ela e ela desistiu. Porque uma mulher que quer, consegue. Consegue. E vocês não têm dúvida, né, gente? Vocês são mulheres e sabem que consegue sim. Então, curar das nossas carências infantis faz com que a gente fique segura dentro do relacionamento. E mulher, quando você fica segura dentro do seu relacionamento, você começa a cobrar do seu marido somente o que uma esposa cobra de um homem. Aí é onde você começa a entender o seguinte, peraí, se eu cobro o que uma mulher cobra de um homem, nada mais, nada menos, e o meu homem não me dá, significa então que o problema está nele. Mas enquanto você não se cura dessas carências, você realmente não sabe se você está cobrando dele além. E pior, se você não se cura dessas carências e seu casamento chega ao fim e você encontra outro homem, de duas uma, ou ele de novo não vai dar conta de suprir essas carências, que você de novo vai insistir em querer que um homem supra, ou então se ele suprir, ferrou. Quem assistiu a aula de ontem entende tudo que eu estou dizendo. Quem recebe muito vai embora da relação. Se um homem entrar na sua vida e suprir carências infantis, ele vira seu pai. Se ele virar seu pai, você perde interesse sexual nele. Se você perder interesse sexual no seu marido, ele não vai gostar, ele não vai querer. Esse relacionamento tá fadado ao fim. Ou seja, nunca vai funcionar uma esposa cobrar do seu homem mais do que uma esposa deve cobrar de um marido. E, ao mesmo tempo, o contrário. Ou seja, gente, tem como a gente correr? Não tem. Ou a gente se cura das nossas carências internas, ou a gente se cura do que lá na infância não se resolveu. Assistam as aulas da panelinha, onde eu estou aprofundando nisso para vocês entenderem. Inclusive amanhã tem panelinha, tá? É feriado, mas tem panelinha, tá bom? Amanhã é feriado, mas nós temos a aula à noite sobre traição. Vocês vão entender porque perdoar não resolve. Traição, você perdoa depois de ter feito alguns passos anteriores. Perdoar sem fazer esses outros passos anteriores é pedir para ter problema. Não vai conseguir esquecer. Vai ficar voltando à cena. Vai ficar infernizando o marido, querendo sempre que ele te dê satisfação de tudo. Enfim, aula, assim, pra você colocar na agenda. Põe o relógio para despertar meio-dia para te lembrar que 8 horas você tem a aula. Aí às 7 horas da noite põe de novo, 7h30 da noite outro alarme para você não perder nada. Aliás, é uma aula que eu já vou começar a chegar chegando, tá? E aí, pessoal, para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Além dessas inseguranças que a gente traz da infância, tem algumas inseguranças que vêm da relação atual. Então, assim, é aquilo que eu falei. Ah, não era insegura, depois da traição eu fiquei. Então, isso a gente trabalha amanhã, tá? Porque é natural, não tem como eu falar que uma mulher que é traída não fica insegura, fica, só que tem que cuidar, e como é que cuida dessa insegurança para você não virar refém desse evento que aconteceu na sua vida, no seu casamento?
a aula de amanhã, tá? Então não vou entrar nesse ponto porque tem uma aula específica sobre isso. E tem as inseguranças que vêm de relacionamentos anteriores. Então, olha, eu falei que quem ficasse até o final ia receber muita informação de valor. Presta atenção. Tudo que você viveu na sua vida amorosa, desde o primeiro namoradinho, desde não sei o que lá, você tem uma lixeira emocional onde você vai colocando os lixinhos. O primeiro fora que você levou, a primeira crítica que você levou, a primeira traição que aconteceu, a primeira vez que você descartou uma pessoa errada, né, que não devia, você tinha que ter dado valor e não deu, enfim. Aí tem uma lixeirinha interna que a gente vai colocando esses lixinhos. E muitas vezes, esses lixinhos geram insegurança. Então foi traída lá atrás, ainda não conseguiu, né, se livrar daquela dor. Ou foi trocada pela amiga, ou sei lá o que. Gente, todo mundo tem uma história triste para contar lá da adolescência relacionada a amor. Então a gente já começa a passar por as dificuldades lá atrás. E aí, muitas mulheres que não resolvem, não curam isso, e homens também, traz esse lixinho para o relacionamento atual e despeja esse lixo em cima do parceiro atual. Como se o pobre coitado tivesse alguma coisa que ver com o fato de você ter escolhido um lá atrás que não quis você. Como se você tivesse alguma culpa do seu marido ter sido abandonado por uma mulher que lá no passado ele gostava. Que culpa que você tem disso? Nenhuma. Mas ser humano, né, gente? Ninguém ensina nada disso pra gente. O que é que a gente faz? A gente vem e traz os nossos lixinhos emocionais e despeja em quem? Ué, em quem tá com a gente agora. E ainda tem o desaforo de falar, problema dele, ué, ele casou comigo, ele que aguente. Não, não é ele que aguente, não. Ah, mas ela casou comigo, ela que aguente. Não, senhor. Ela que aguente, não. Vamos resolver isso aí. Então, às vezes, as inseguranças que você hoje tem projetadas sobre o seu marido não tem a ver com o seu relacionamento. Às vezes tem a ver com coisas lá de trás. Por isso que eu também faço questão, né? Alunas aí sabem, de a gente harmonizar e esvaziar a lixeira, gente, pelo amor de Deus. Porque marido não tem que pagar o pato, como você também não tem que pagar o pato de nada que ele passou lá atrás. Então, tem que curar essas coisas? Tem. Aí vocês vão falar assim pra mim. Aliás, uma moça escreveu pra mim assim, ó, numa das caixinhas. É muito complexo fazer dar certo. Sabe o que eu pensei na hora? Falei, se com conhecimento é complexo, que ingenuidade é essa das pessoas acharem que sem conhecimento vão dar conta de fazer dar certo? Ah, mas a minha avó não fez curso e conseguiu. Mas era outro tempo, onde mulher não complicava as coisas, homem não complicava as coisas. Onde eles tinham que preocupar tanto em sobreviver, que daí não ficava com picuinha, gente. Se você sentar com a sua avó e perguntar como que ela lidava com o seu avô, você não aguenta 10 minutos de conversa, que você vai falar, ih, já desisti, porque hoje eu não dou conta de fazer, vó. 10 minutos do que a senhora fez, 10% do que a senhora fez. Eram outros tempos. A nossa geração precisa de conhecimento e orientação. Lá elas tinham uma sabedoria nata que se perdeu. A nossa geração soltou as mãos dessa sabedoria. Nós estamos estudando para voltar. Desde quando, gente? No tempo da nossa avó, elas tinham que fazer curso para aprender a honrar pai e mãe. Pergunta às minhas alunas, quantas delas choraram baldes e baldes nos exercícios de reconexão com pai e mãe? E falam, se parasse aqui, já valia a pena, não precisava nem seguir. E isso é lá no inicinho do curso. Eu dei meu depoimento hoje de manhã na panelinha falando o que seria de mim se eu não tivesse curado a minha relação com a minha mãe. Paguei carésimo na minha formação, que é o que eu ensino hoje pra vocês. E ai de mim, eu fiz um casamento dar errado, eu teria feito esse segundo dar errado também. Por falta de não saber me relacionar com os meus pais. E olha que não era desrespeito, muito pelo contrário. Mas era uma exigência, sempre exigindo internamente, caladinha, porque eu sempre fui uma filha muito calada, no sentido de não exigir nada,
Parecia que o tanto que estava vindo estava bom, só que adulta eu descobri que não. Eu descobri que parece que lá no meu íntimo, minha mãe tinha que ter tido só eu. Minha mãe e meu pai. Não podia ter tido 5. Olha pra você ver que beleza. Hoje eu dou graças a Deus pelos meus 4 irmãos. Mas o meu eu criança não deu não, gente. Meu eu criança queria eu só. Que carência é essa? Que saco sem fundo era esse? Sei lá. Essa sou eu. E ai de mim se eu não tivesse me curado. Eu ia continuar exigindo dos meus parceiros que eles fossem pra mim o que eu queria que papai e mamãe tivessem sido. Então, meu parceiro não ia poder ter tido um passado. Meu parceiro não podia dividir a atenção dele com mais nada. Tinha que ser só eu. Então, já não ia me servir o Juliano, né? Porque o Juliano tem filho do primeiro casamento. O tanto que um pai divide a atenção quando tem filho de outro casamento. Vocês acham? E a hora que tem que conversar com a ex-mulher porque tem coisas do filho que precisam resolver? Vocês acham que o Juliano eu teria passado ele pra frente? A hora que chegou, eu falei, não, eu gostei de você, moço. Senti um negócio bom aqui no coração. Mas passa porque você tem que dividir a atenção com o menino, não quero não. Teria passado o Juliano pra frente. Quer dizer, o que seria de mim agora? Quem que será, né? Que homem que ia servir pra mim? Um homem que nunca tivesse passado amoroso. Ave Maria, cheia de graça. Ia chegar pra mim um homem aí de 30, 40, 50 anos que nunca namorou? Ia aprender tudo comigo? Eu já quarentona? Ave Maria, gente, não. Pelo amor de Deus. Ai de mim se eu não tivesse me curado. O preço que eu estaria pagando seria tão caro. Eu estaria pagando com a minha própria felicidade. Então, quando eu convido vocês para esse processo de cura e que eu falo que esse trabalho de restauração de casamentos é muito além de restaurar casamentos, é se curar, é ajudar seu marido a se curar, é porque senão, gente, vocês vão trocar de parceiros e lá nos 60 anos vocês vão se ver sozinhos. Não tô rogando praga. Isso, infelizmente, é o que vocês vão ver na vida de mulheres que não estão buscando essa cura. Vocês vão ver essas mulheres botar homem para correr, consciente ou inconscientemente. E vocês vão ver essas mulheres aos 60 anos, de duas umas, ou desesperadas para encontrar alguém, e não vai encontrar, porque ninguém vai servir. E todo mundo que chegar, ela vai de alguma forma mandar embora de novo, porque tá adoecida. Ou então ela vai constatar, e ela vai contar uma grande mentira. A mentira é, melhor sozinha do que mal acompanhada. Uai, mas ou tem que ser uma coisa ou outra, não tem um caminho do meio, não? Não existe o bem acompanhada, não, minha amiga? De onde você tirou que ou é mal acompanhada ou é sozinha? Mas é a mentira que ela tem que contar para ela dar conta da solidão. Para ela dar conta da mentira dela, né? Ela conta essa mentira para ela dar conta do destino que ela tá querendo escrever para ela, que é um destino sem um parceiro. Por quê? Porque vai ser difícil ela admitir que ela tá sozinha. Por quê? Porque ela também tinha as suas feridas que ela não soube cuidar. Mulheres, não percam tempo em curar vocês. Não percam. E a cura está acontecendo nesse exato momento. A cura aconteceu para muitas mulheres hoje de manhã, assim como a cura foi acontecendo para mim com os exemplos que a minha professora contava. Ela vinha de um sistema familiar onde ela era mais velha, onde ela cuidava dos irmãozinhos dela, e o fato de ela ser a mais velha fez ela ser mais rígida, e como ela foi trabalhando tudo isso na relação com o parceiro, na relação, né, ao longo da vida, como eu aprendi com aquela professora. Então hoje, quando eu conto os meus exemplos, é para que vocês entendam que é possível a gente se curar, e a gente não pode perder tempo. Se amanhã você já amanhecer tendo feito a honra aos seus pais, como eu te falei, conseguindo curvar a sua coluna em honra, em reverência a eles, estranhamente vocês vão sentir um dia diferente. Vocês vão sentir que algo bélico, algo de guerra dentro de vocês se acalma. Se acalma. E às vezes você vai até estranhar. Vai falar, ai, credo, parece que eu tô calma. Ai, parece que eu tô tão satisfeita, parece que de repente... É até estranho. É até estranho. Não perca tempo de se curar.
Não perca tempo em acender a luz que tem dentro de você, para que você possa iluminar esse homem que está ao seu lado. E como a Sueli, a aluna que eu entrevistei hoje, me falou, Marisa, depois da traição meu marido chorava e falava o seguinte: eu não sei por que eu fiz isso, de onde vem isso. Para de achar, gente, que os maridos de vocês têm um manualzinho para fazer a coisa certa e escolhe fazer errado. Tem uns miserentos que faz isso, uns 3%? Tem, 3%. Os 97%, tudo perdido. Não tem um mapa na mão para fazer certo. Vocês acham que quem vem de um sistema familiar onde todo mundo traía, pai traía, vô traía, vocês acham que é fácil agora ele chegar e fazer, ser leal, ser fiel? Sendo que o que foi ensinado para ele é infidelidade? Só que eles acham que não tem conserto. E você também acha que não tem conserto. E aí nessa falta de esperança, nessa falta de fé, nessa falta de exemplos, que é a mulher que caminha sozinha, né? Ela não tem exemplo. Ela não tem exemplo. Por que eu trago minhas alunas aqui? Para dar exemplo. Porque não adianta eu falar para vocês que eu vejo isso acontecendo. Eu sou suspeita, né? Sou suspeita. Então tem que ser elas vindo falar. E aí quando elas vêm, pelo fato de vocês estarem aqui junto comigo, por isso que existe também a panelinha, o fato de vocês estarem juntas comigo e com essas mulheres que vêm aqui ao vivo, podia vir a aluna minha e falar assim, tudo uma farsa, tudo uma mentira, pois as alunas vêm, gente, para falar. Olha aqui, ó, casamento 5D, vida transformada, Fernandinha falando, e como a Fernanda está falando, tantas outras falam sempre voluntariamente nos comentários das lives. E tudo isso, gente, elas fazem, sabe por quê? Porque lá no finalzinho do curso, eu encerro o curso falando assim para elas. Primeiro, eu abro o curso dizendo: todas vocês, a partir desse momento, têm um lugar muito especial no meu coração, assim como a sua família, seus antepassados, seus maridos, enfim. E eu encerro o curso mais ou menos dizendo para elas assim, ó, spoiler, a aluna que não terminou o curso, ó o spoiler. Eu falo assim, parabéns por ter chegado até aqui. Você foi muito corajosa, você foi determinada, você foi estudiosa. Em outras palavras, tá? Porque eu não decoro, não é discurso gravado, então não sei. A aula é gravada, mas eu não decorei, né? Mas eu sei que no final eu parabenizo essa mulher pela coragem. Como eu vou parabenizar vocês também, que estão nesse caminhar, né? E aí, sabe o que eu digo para elas? Agora, mulher, você tem uma outra missão. Você tem missão de transbordar. Você tem a missão de levar tudo que fez sentido para você e que promoveu a cura para outras pessoas. Porque isso não pode parar aqui. Porque esse conhecimento não é meu e não é seu. Esse conhecimento, ele é nosso. E ele pode ser a luz para muitas outras famílias. Então, por favor, com muito respeito, com muita responsabilidade, leve adiante. Transborde dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro, né, de outros sistemas que você pertence, dentro do seu trabalho, enfim, com as suas amigas. É isso, sabe? E eu falo para vocês, transborde. Para isso você precisa estar curada. Eu só posso falar para vocês hoje de uma mulher que é ex-romântica, aquela romântica, parecia que tinha que viver no mundo da Cinderela, porque eu me curei disso. Eu só posso falar para você de uma mulher que morria de medo de ter um parceiro que tivesse um filho, aí paguei língua e hoje eu tenho. E eu tenho por quê? Porque eu me curei. E eu falei, eu não me importo que o meu futuro marido tenha sido casado. Eu não me importo, desde que ele esteja tudo regularizado. Desde que esteja bem resolvido, não me importo. Eu já me curei dessa insegurança, sei que ele vai ter que ter contato com a ex, vou saber me posicionar, vou saber meu lugar, vou saber colocar limite. Então, Deus, pode mandar. Se tiver que ser, pode mandar. Pode ter filhos, não vou entrar em competição, porque minha criança está curada, minha criança interna está saciada. Então, meu marido vai ser um homem livre para poder cuidar do filho dele. E o que eu puder fazer do lugar de madrasta, eu faço também. Eu só posso falar para vocês de uma ex-mimizenta, porque eu me curei disso. E eu só posso falar de uma ex-emburrada, porque eu já me curei disso.
E posso amanhã cair em tudo isso de novo? Posso, porque eu sou humana. Só que se eu cair, eu vou perceber. Marisa emburrando? Você acha que eu não emburro? Emburro. Só que eu emburro 1% do que eu emburrava. E quando eu emburro, eu fico com vergonha, porque agora eu sei o que é emburrar. Aí eu falo, parou, né, minha filha? Você tem quase 40 anos, vamos abrir a boca e resolver. Ao invés de ficar deixando o outro adivinhar o que você quer. Sabe? É sobre isso que eu quero para a vida de vocês. Se vocês quiserem, nós estamos falando a mesma língua. Nós estamos no mesmo caminho. É sobre isso que eu quero para a vida dos maridos de vocês. E é sobre isso que eu quero para os filhos de vocês. Que vocês sejam esses exemplos, porque eu quero que os meus filhos tenham boas companhias. E como é que a gente forma bons companheiros, né? Cuidando dos nossos e dos outros. Então, eu estou aqui ajudando vocês a colocarem aí, né, para os seus filhos, exemplos que lá na frente, quando eles se encontrarem com os meus filhos, eles vão poder falar as mesmas coisas. Olha, minha mãe também falava, ai, minha mãe também tinha essa conversa. Ai, minha mãe também. Ué, será que nossas mães se conhecem? Aí vai conversar, descobre que a gente se conhece da internet. Lá do ano de 2021. Lindo, né? Gente, vou embora. É o seguinte... então vocês precisam entender que as suas inseguranças, elas vêm tanto de experiências da infância quanto de experiências da vida adulta, seja do casamento atual, problemas que aconteceram dentro desse casamento, ou de relações antigas que você teve. De forma que vocês entenderam que ciúme e insegurança é totalmente possível de ser curado. São ervas daninhas que você pode arrancar aí do seu jardim, para que as flores de verdade possam florescer. É exatamente isso, Carola. É ver inteligência emocional. Isso mesmo. Beijo pra vocês. Amanhã tem panelinha. O que é a panelinha? Alguém perguntou aí como participar, como fazer parte. É só você acordar às 7 horas da manhã, pontualmente abrir o Instagram que você vai me ver, tá? Cuidado aí com o seu relógio. Às vezes tem uns relógios que estão um pouquinho adiantados. Aí entra. Marisa, cadê você? É horário de Brasília, tá? Pontualmente, 7 horas, ao vivo, de 7 às 7h30. Gostaram da aula de hoje? Vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Ontem eu esqueci, né? Eu saí, fui dar mamar para Eduardo e não lembrei. Fiz hoje de manhã. Mas agora eu vou tirar uma foto, abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem perguntas e comentários sobre a aula de hoje. Por que os comentários, gente? Porque é importante... saber se vocês estão acompanhando, se está fazendo sentido aí para vocês. E não se esqueçam de se inscrever para a imersão, tá? Saiam agora, quem não se inscreveu, faz isso agora. Sai, fecha a live, eu vou deixar ela salva, aí vocês podem comentar, eu tô amando os comentários de vocês, por isso que eu tô deixando salvo, porque vocês estão honrando, estão lá recomendando, compartilhando, né? Tem live que foi compartilhada com 300 pessoas, isso é lindo, maravilhoso. Tem um aviãozinho assim embaixo da live, é só você clicar e marcar as pessoas para quem você quer que essa aula chegue, tá? A gravação. Aproveita e fala para a pessoa assistir rápido porque elas saem do ar, tá? Depois a gente retira essas aulas. Às vezes a gente vende, às vezes a gente dá de presente para alunas, enfim, a gente retira essas aulas porque elas fazem parte desse projeto agora. É aqui e agora. Aproveite para assistir. Tá? Quem tá chegando hoje, essa é a 6ª aula. Obrigada, Correia, Valdete Correia. Sou sua fã, Marisa. Show de bola. Obrigada por todo o carinho, tá? Ó, seguinte então. Compartilhe essa live. Programe a aula de amanhã sobre traição, como restaurar um casamento. Vocês vão ver o passo a passo, tá? Quem tá vindo pela primeira vez, seja bem-vinda. Que bom que vocês gostaram. E aí, vocês precisam... Tem YouTube... Eu tô no YouTube. Estamos começando lá também. Tá? E aqui no Instagram, gente, tem muito conteúdo para quem tá chegando agora. Essa é a 6ª aula. Então você tem 5 aulas. Aproveita que amanhã é feriado, pelo menos aqui em Minas né? Algumas cidades anteciparam feriados, eu sei que não vai ser. Mas aproveita para vocês poderem fazer uma maratona aí. Uma Mariflix. Uma Netflix da Marisa. Você senta e assiste lá da aula 1 até a aulinha de hoje, para quem pegou aí a metadezinha pra frente, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe muito vocês. Amanhã às 7 horas tem a panelinha, de 7 às 7h30. E às 8 horas tem a aula especial sobre traição, tá bom? Uma aula muito importante.
Muito importante. Assiste as anteriores para fazer sentido a de amanhã. Senão amanhã fica parecendo que tá viajando na maionese, não tem nada de viagem na maionese, é tudo ciência. Mas quanto mais vocês estudarem, melhor vocês ficam. Ó, alguém tá dizendo aqui, ó. Meninas, Mari, as meninas querem saber das aulas anteriores. A Nara tá me ajudando aqui. Seguinte, ó, aulas anteriores estão salvas aqui no feed. Todas elas estão sinalizadas. O título da aula e escrito embaixo assim, ó, aula 1 do aquecimento, aula 2 do aquecimento. E as que estiverem escrito panelinha, assiste que vocês vão ver. São complementos, tá? Tô indo lá fazer a caixinha de perguntas. Fiquem com Deus. E amanhã a gente se vê às 7 da manhã e às 8 horas da noite.